Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo. Quero ler a carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Efésios. Tenho pensado bastante a respeito desse assunto, sobre maturidade, sobre crescimento da vida cristã, crescimento, como que nós podemos crescer espiritualmente falando, nos desenvolvermos espiritualmente falando. Eu gostaria de ler alguns textos e pensar um pouco juntamente com você hoje. A palavra de Deus, Efésios 4:11, diz assim: E ele aqui é Jesus Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse texto, Paulo está aqui escrevendo aos Efésios, falando a respeito de como que Deus, como que Jesus Cristo, através dos 5 ministérios, o apostolado, os evangelistas, os pastores, os mestres e os profetas, através desses 5 ministérios, como que Jesus Cristo opera para que a igreja seja edificada. E aí eu fico lendo ali, ao ler, eu vejo que tem alguma relação. Ele fala sobre maturidade, fala sobre crianças, ele tem uma relação com o modelo de crescimento. E eu fiquei pensando, nós seres humanos, ou qualquer ser vivo que está na Terra, nós temos várias fases nas nossas vidas. Nós nascemos, evidentemente, todos que estão aqui nasceram, éramos bebezinhos e fomos crescendo. Nós vimos aqui algumas crianças, os menorzinhos ali, os maiores, tem alguns bebês aqui hoje no templo, ali atrás. E nós vamos nos desenvolvendo. Passamos pela infância, adolescência, juventude, chegamos à maturidade, à vida adulta. Aí então vamos ali para o que se chama hoje de terceira idade. Aí vem a velhice e aí vem o fim. Aí as coisas terminam. Então nós, com o nosso corpo, independente do que nós fazemos com ele ou não, o tempo vai agir e vai trazer o crescimento. Não tem como você não querer crescer. Você fala assim, não, eu vou usar um tipo de alimentação aqui, que com essa alimentação eu vou ficar sempre com 16 anos de idade. Não existe isso. Você, tendo uma vida saudável, evidentemente, não tendo nenhum problema de saúde, não tendo nenhuma dificuldade, você vai crescer naturalmente. E a velhice vai vir. E você vai avançar na sua idade. Isso é algo natural. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que mesmo nós, adultos, maduros, pessoas com uma certa idade, nós podemos ser crianças do ponto de vista espiritual. Então, não há nenhuma relação com o tempo em que você está sentado no banco de uma igreja e você dizer assim, não, eu sou cristão há 30 anos e há 30 anos eu frequento a igreja. Isso não quer dizer absolutamente nada do ponto de vista de maturidade com relação à sua vida cristã. Você pode estar há 30 anos no banco de uma igreja, ou na cadeira de uma igreja, no nosso caso aqui na cadeira, e você pode continuar sendo um bebê espiritual. Porque se Paulo está falando para a igreja que há uma forma que Deus opera para que a igreja cresça, se nós não seguirmos essa forma, nós não vamos crescer. Nós vamos continuar sendo bebês, e o texto fala, no versículo 14, o propósito dos 5 ministérios é que nós não sejamos como crianças.
levados de um lado para o outro. Por que de um lado para o outro? Né? Antes do culto, eu estava brincando aqui com o filho do Marco Aurélio, filho da Ana Carla, com o Marquinho, o bebezinho. Aí eu ia para um lado, ele ia atrás de mim. Eu fiz umas brincadeiras que ele gostou, ele ficava andando nas minhas pernas. Eu pegava ele no colo. Por que uma criança é levada? A criança não tem vontade própria. Ela até tem uma vontade, mas você pega ela firme, segura, e ela vai para onde você quer. Se nós, como cristãos, não atingirmos uma certa maturidade, nós vamos ser conduzidos pelas pessoas que estão à nossa frente. E nós temos que entender que nós precisamos crescer. Nós precisamos tomar uma independência do ponto de vista de cristianismo. Uma maturidade. Nós precisamos nos edificar, nos fortalecermos, nos estabelecermos como cristãos. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês hoje. Sobre a possibilidade, sobre formas, sobre o que nós devemos fazer para que nós possamos crescer. Porque diferente do teu corpo natural, da tua forma natural de ser, você não vai crescer apenas por estar aqui. Você não vai crescer apenas por frequentar as reuniões dos grupos familiares. Você não vai crescer apenas porque você vem ao culto. Essas ações não vão fazer você crescer. Você precisa ter algumas atitudes além disso. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então, o primeiro aspecto aqui que eu gostaria de falar para você é que para crescer, para que você possa crescer, você primeiramente precisa entender quem você realmente é. E quando eu falo quem você realmente é, eu não estou aqui com a minha carteira, não estou com os meus documentos, eu não estou perguntando para saber o seu nome completo, filho de quem você é, aonde você nasceu, qual a data do seu nascimento, o número do seu registro geral lá, o seu RG. Não é isso que eu estou perguntando. Quando eu falo que você precisa saber quem você é você olhar para dentro de você mesmo, é você fazer uma autocrítica, uma autoanálise, e você pegar a palavra de Deus e olhar a palavra de Deus e você entender na palavra de Deus quem você realmente é. Se todos aqui, de fato, entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, você tem uma identidade que é uma identidade do céu. Você tem a vida que Jesus tinha nele, em você. Quando João escreveu ali no capítulo 10, versículo 10, Jesus Cristo disse, João relatou isso, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus estava dizendo assim, a vida que eu tenho, o relacionamento que eu tenho com o Pai, você pode ter, porque Jesus veio para que você tenha vida. Então é a respeito disso que eu estou falando, da sua vida interior, do seu íntimo. Você se olha no espelho todos os dias. Provavelmente você se olhou no espelho hoje, antes de sair para vir para o culto. Foi ali, olhou a sua roupa, viu se a sua roupa estava adequada, se você estava se sentindo bem. Olhou ali no espelho para ver o seu cabelo. Problema que eu não tenho, né? Não preciso fazer isso. Não preciso me preocupar. Provavelmente as mulheres cuidaram ali com a maquiagem, talvez. E aí então você veio para cá. Você se preocupa e diariamente você olha no espelho para cuidar do exterior. Mas quantas vezes ao longo de uma semana você para pensar e fala assim, como que eu estou? Como está o meu coração? O que a palavra de Deus diz a meu respeito? Quem eu sou diante de Deus? O que representa a presença de Deus em minha vida? O que representa eu ter o Espírito Santo de Deus em mim? O que isso significa? Quais são os comportamentos que eu tenho que exercer em relação a isso? Então, todo cristão, para que você possa ter uma caminhada, você possa direcionar a sua vida, atingir os propósitos que Deus tem para você, você precisa entender quem você é. Eu, por conta de trabalho, por conta de profissão e tal, eu sempre viajei muito, sempre estive muito tempo viajando. E muitas vezes na minha vida viajei de carro. Qual é o princípio, o primeiro ali para você fazer uma viagem? Então eu sei que eu preciso ir para uma determinada cidade. Supostamente eu preciso ir a Curitiba de carro. Qual é a primeira coisa que eu preciso saber antes de entrar no carro, ou ao entrar no carro para poder fazer a viagem? Combustível? Talvez o combustível. Mas antes de qualquer coisa, você precisa saber aonde você está.
Porque se eu estiver em Maringá, eu tenho uma possibilidade de sair, uma saída. Agora, e se eu não estiver aqui em Maringá, estiver em outra cidade, e preciso ir a Curitiba? Eu preciso saber qual é o caminho, qual é a saída. Só que você só sabe isso se você entender aonde você está. Aí sim, você pode abastecer o carro. Até abastecer o carro, você precisa saber aonde você está até para abastecer o carro. Para saber se a quantidade de combustível que você está pondo é suficiente ou não. Ou se a quantidade que já tem ali é suficiente ou não. Você está entendendo a ideia que eu estou tentando passar para você? Qualquer cristão, para caminhar, para ter uma caminhada, para ter uma jornada, para desenvolver um caminho na presença de Deus, ele precisa saber aonde ele está, quem você é em Cristo. E a palavra de Deus vai ser o guia, vai ser a base, vai ser a orientação para que você possa dar esses passos, para que você possa ir adiante, para que você possa caminhar. Você precisa saber quem você é. Se você não souber quem você é em Cristo Jesus, você não sabe para onde você tem que ir. Ou você não vai saber o que está acontecendo na sua vida. Muitos de nós passamos por dificuldades ao longo da nossa vida. Passamos por problemas, como eu citei antes aqui, ao ler o texto de Marcos. Eu li aqui para vocês Marcos capítulo 5, aquela hora, versículo 35. Ao ler o Evangelho de Marcos, eu fiz uma associação com algumas questões difíceis, alguns problemas. E nós todos passamos por essas lutas. E ao enfrentarmos lutas, ao enfrentarmos problemas, a nossa alma ela começa a distorcer a sua forma. Nós começamos a sofrer ou passar por situações, mesmo nas vitórias que nós obtemos em nossas vidas. Isso impacta a nossa vida. E todo cristão precisa saber quem ele realmente é. E ele precisa fazer isso à luz da palavra. Gostaria que você abrisse comigo Salmos. Se você abrir ali um salmo que Davi escreveu, capítulo 19. Esse salmo ele tem um significado para mim extraordinário. Na verdade, do versículo 7 ao versículo 14. Esse salmo eu vou contar para vocês, vou abrir um parênteses aqui. Eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos de idade. E os meus pais, eles mudaram de casa. Eu não era cristão. E nós tínhamos ganho, a minha família tinha ganhado, uma Bíblia daquela dos Gideões, aquela bem pequenininha, que é só o Novo Testamento e o livro de Salmos e Provérbios no final. Ou é mais ou menos isso, acho que era isso mesmo. E aquele livro rodava a minha casa lá, uma hora estava em cima do lugar, uma hora estava no outro. E eu tinha muitos problemas para dormir, eu não dormia, tinha muita dificuldade para dormir. E muitas vezes incomodava meus pais, batia na porta do quarto deles. E o meu pai, ele sempre trabalhou muito, acordou muito cedo, e ele ficava muito incomodado com aquilo, porque eu quebrava a rotina dele. E um dia eu estava acordado no quarto, e eu vi aquela Bíblia. E aí eu peguei a Bíblia, eu abri, e eu li algo na Bíblia. Eu não me lembro realmente o que eu li. E eu tinha uma canetinha marca-texto, e eu marquei o texto, de amarelo. E aquilo me acalmou, de certa forma, e eu deitei e eu dormi. Passou um tempo, aconteceu de novo. Aí eu abri a Bíblia, procurei as páginazinhas marcadas. Só que o papel é muito fininho. Eu tinha marcado de um lado e a tinta vazou para trás. E eu abri onde estava vazado, na verdade, não onde eu tinha lido primeiro. E era Salmos 19, versículo 7. E eu marquei do lado oposto da folha, e quando eu virei a folha, eu marquei exatamente esses 8 versículos, do 7 ao 14. E eu li aquele texto, e daquela noite em diante eu nunca mais esqueci esse texto. Muitos anos depois, eu me converti, mais ou menos uns 6 anos depois, e eu li a Bíblia muito, li Salmos muito, procurando o texto. Eu não sabia onde ele estava, porque aquela Bíblia tinha se perdido. Até um dia que eu li, e aí eu li de novo, falei, está aqui, eu achei. Então esse texto ele fala muito comigo, e eu uso ele com muita frequência na minha vida. E hoje talvez seja uma das primeiras vezes que eu use ele numa mensagem, efetivamente. E por que eu quero ler esse texto? Porque diante das dificuldades que nós enfrentamos muitas vezes, a nossa alma sofre muitas lutas. E a palavra de Deus, ela deve ser o padrão para que você corrija a sua vida, para que você alinhe a sua alma, para que você saiba que os medos e as lutas que você enfrenta, elas não são a verdade a respeito da sua vida.
Entenda isso, meu irmão. Se você entender e aceitar e crer que as verdades da palavra de Deus a respeito de você, essa é a verdade sobre a sua vida, você muda a forma de pensar. Você para de pensar que você é menos do que você realmente é. Ou para de pensar que você é mais do que você realmente é. Porque existem dois problemas para a nossa alma. Existem pessoas que se vitimizam muito e são menos do que, se posicionam sendo menos do que elas realmente são, ou tem pessoas que são muito orgulhosas, muito altivas, e elas querem ser mais do que elas realmente são. Esse texto ele fala comigo, versículo 7, eu vou ler apenas o versículo 7, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Numa outra versão ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E a palavra restaurar aqui, ela significa, no original ali em hebraico, retornar à forma original. Se ao longo da sua vida, as dificuldades que você enfrentou, os problemas que você enfrentou, ou até mesmo as vitórias que você enfrentou, passou, deturparam, mudaram a sua forma de pensar, a sua forma de ser, saiba que a palavra de Deus pode te restaurar. Pode trazer de volta quem você realmente é em Cristo. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita e ela restaura a alma. Se a depressão um dia chegou à sua vida, se o desânimo um dia chegou a você, se a amargura um dia chegou a você, a falta de perdão, a palavra de Deus pode limpar e preparar você e restaurar você. E se você tiver esse entendimento, se você tiver essa compreensão, abrir esse espaço para a palavra de Deus entrar na sua vida e te restaurar, transformar você, você vai passar a ter um pouco mais de entendimento sobre quem você realmente é em Deus. E aí você vai ler lá Efésios, onde diz que você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aí você vai olhar para o que a palavra de Deus diz e vai falar: é verdade. Mesmo quando você sai de manhã na segunda-feira para trabalhar, o seu carro quebra. E aí, se isso acontece, você continua sendo abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não é porque o seu carro estragou que você vai ficar triste. Leva o carro no mecânico, seja irmão aqui da igreja, ele vai ficar feliz. Mesmo quando você sair de casa, ao chegar no trabalho e encontrar um problema, encontrar o seu chefe lá de mau humor, encontrar uma situação difícil para resolver, você sabe que você tem toda sorte de bênçãos espirituais na sua vida. Quando você entende quem você é, quando você deixa a palavra de Deus restaurar a sua alma, transformar a sua alma, aquilo que as pessoas pensam a seu respeito deixa de ter importância. Você vai se importar com aquilo que Deus pensa a respeito de você. E é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter uma alma ajustada, aprumada, voltada para o trono de Deus, e não um sentimento de preocupação com o que o outro pensa, com o que o outro fala ou não fala. A Andréia está aqui, minha esposa. Às vezes ela fala assim: está acontecendo esse problema assim, falaram isso, falaram aquilo. Eu não respondo nada. Um dia ela falou para mim assim: eu acho que você tem alma de teflon. Você joga as coisas, não gruda. Joga e não gruda. E isso é uma coisa que muitas vezes eu tratei com os meus filhos. Meus filhos às vezes tinham problemas na escola, né? Ia buscar lá na aula, falava: porque a fulana falou isso, porque a fulana falou aquilo, a professora brigou comigo porque ela fez isso. Aquela situação que todos nós já vimos. Ela mentiu e tal. Eu falei assim: espera aí um pouquinho, vamos conversar aqui. O que a pessoa falou a teu respeito é verdade? Não, não é verdade. Eu falei: então por que você está preocupada? Ah, porque o professor vai pensar alguma coisa. O que o professor vai pensar é verdade? Não, não é verdade. Então você não precisa estar preocupada. Nós precisamos começar a ter maturidade, mas nós só vamos ter maturidade quando nós olharmos para dentro de nós mesmos e acreditarmos realmente em quem nós somos, comparados com a palavra de Deus. Você usa um padrão para se arrumar fisicamente. Você olha no espelho e você segue um modelo. Nenhuma das nossas mulheres, das mulheres que estão aqui hoje, usam uma burca, que é uma cultura de um outro país.
Então o teu padrão não é aquele padrão. O teu padrão é um modelo que tem aqui. Todos nós fazemos isso. Né? Eu venho ministrar a palavra aqui, eu ponho uma camisa, ponho um sapato, eu não vou vir de chinelo de dedo. Não que andar de chinelo de dedo seja um problema, mas tem um padrão, tem um estilo, tem um modelo. Todos nós temos isso para aquilo que é exterior. Você entra dentro de uma empresa para fazer um trabalho, você vê como que é a cultura daquele lugar. Talvez seja necessário usar terno e gravata. Um homem, né? A mulher vestir um taillé, uma roupa mais formal. Talvez não, talvez seja um lugar mais informal. Você vai se adaptar ao modelo. Agora nós fazemos isso muito bem para aquilo que é exterior. Mas para aquilo que é interior, nós não fazemos isso. Nós não pegamos a palavra de Deus e olhamos, Deus, qual é o comportamento que eu devo ter? Como é a forma de pensar? Quem eu sou para o Senhor? É isso que nós temos que fazer, é isso que eu estou dizendo para você. Faça uma autoanálise, faça uma autocrítica. Olhe para dentro de você mesmo. Leia a palavra de Deus e busque na palavra de Deus princípios para que você possa balizar a sua forma de sentir, os seus sentimentos. Olha o que o texto de Salmos continua dizendo, vou lê-lo até o final, até o 14. O versículo 8 diz assim: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. A palavra de Deus, ela não vai te pôr para baixo nunca, porque ela vai te exortar a quem você deve ser, mas vai te exortar em amor, para te elevar, para te posicionar corretamente. O versículo 8 continua dizendo assim: os mandamentos do Senhor são limpos ou límpidos e trazem a luz aos olhos. Muitas vezes você não sabe que decisão tomar. É na palavra de Deus que você vai encontrar o caminho para decidir. O versículo 9: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor, elas são verdadeiras, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido e há grande recompensa em obedecê-las. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me, Senhor, dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. A palavra de Deus pode te dar alegria, pode te dar orientação. E são essas as lutas que muitas vezes nós vivemos na nossa alma. Por isso que Jesus ele foi muito, evidente, né? Se eu disser que ele foi muito sábio, é uma redundância, porque ele tinha a sabedoria do Espírito Santo sobre a vida dele. Mas quando Jesus fala assim que ao orar, você deve sair do meio da multidão e entrar no teu secreto. Jesus está falando ali, ó, faça diariamente uma revisão da sua vida. Analise você e Deus, apenas você e Ele. Você orar no secreto, o maior beneficiado é você, porque você vai ter uma sessão privada com aquele que criou todas as coisas, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Você vai poder olhar para dentro de você mesmo e poder se entender e ouvir a palavra de Deus para ela tratar a sua vida. E muitas vezes, muitos cristãos frequentam a igreja por anos a fio e não crescem, porque não olham para dentro de si mesmos para entenderem quem eles são. E aí você não consegue sair do lugar que você está, não consegue avançar, não consegue ir adiante. E aí você vê um irmãozinho se convertendo, né? Se converteu domingo passado, hoje já está aqui, a presença de Deus na vida dele, cheio do Espírito Santo, as coisas dando certo na vida dele. Daí você olha para Deus e fala: Deus, faz 30 anos que eu estou aqui. E o cara converteu semana passada e já está recebendo bênçãos aqui, e eu estou aqui 30 anos e não recebo nada. Será que você não tem que fazer uma autocrítica, voltar um pouco para dentro de você mesmo? Eu lembro uma ocasião em Ponta Grossa, numa igreja, eu estava ministrando, isso tem muitos anos, uns 20 anos mais ou menos. E era um domingo de ceia, como hoje, e eu preguei e fiz um apelo, como hoje, um rapaz aceitou a Jesus, naquela noite. Apenas um jovem, aceitou a Jesus, veio à frente, nós fizemos uma oração com ele, e aí seguiu o culto, eu ministrei a palavra. Ao fazer a ceia,
ao ministrar a ceia, eu chamei aquele rapaz para estar comigo, ali junto, nós tomou a ceia conosco. Terminou a ceia, terminou o culto, um dos irmãos da igreja veio e me repreendeu severamente. Ele falou: você está louco? Você deu a ceia aqui para um cara que aceitou Jesus hoje. Ele nem sabe o que ele fez, não sei o quê. Eu falei: não, peraí. Se eu creio na palavra de Deus, esse rapaz que aceitou Jesus Cristo hoje, se o mundo acabasse, nós dois estaremos juntos com Deus. Então ele está salvo. E eu não tenho medo nenhum de ministrar a ceia a ele. Então nós temos que quebrar essa religiosidade, achar que tempo determina posição. No reino de Deus, o tempo não determina a posição, meu irmão. Não é o fato de você estar aqui há muito tempo que vai te dar algum privilégio. O que determina a posição é o quanto você tem de intimidade com Deus. É isso que vai determinar a sua posição. Não é o tempo que você gastou sentado aqui. Isso não vai resolver a sua vida. O que vai resolver a sua vida é você entrar no seu secreto, ter um tempo com Deus, face a face com Ele, para entender quem você é. E aí Ele vai te dizer quem você é. O poder dEle que está investido em sua vida. E aí sim, na palavra de Deus, você tem uma base para colocar a fé. Então, o primeiro ponto pelo qual as pessoas têm muita dificuldade de crescer é porque elas não entendem quem elas são. E é isso que eu gostaria que você fizesse. Que você passe a buscar a presença de Deus, dedicar um tempo para Deus, para que você possa saber quem você é em Deus, individualmente. Agora, o segundo aspecto que eu quero trazer para você é algo que é interessante. Gostaria que você abrisse comigo o mesmo livro de Salmos, 141, vai lá para o finalzinho do livro, versículo 5. O Salmo de Davi. O texto diz assim, 141, versículo 5. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Eu quero ler esse texto, esse mesmo texto, numa outra versão que a gente não tem aqui para pôr no telão. A outra versão diz assim: fira-me o justo, e será isso mercê. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Vamos, o segundo ponto aqui que eu quero trazer. Então, primeiro, para que você possa crescer, você tem que fazer uma autocrítica, conhecer a você mesmo. O segundo ponto, para você crescer, você tem que deixar as pessoas que estão ao seu redor ministrarem a sua vida. Você tem que deixar as pessoas que estão ao redor de você tocarem a sua vida. Então vou tentar construir uma ideia com você aqui, para que você entenda esse ponto. Se no primeiro ponto eu falei que você deve fazer uma autoanálise, ter um tempo individual seu com Deus, para que você possa entender quem você é, e isso vai te fazer dar alguns passos de crescimento, vai te ajudar a crescer. Para que você continue crescendo, você precisa viver o cristianismo. E o cristianismo, ele é, na essência, não é uma religião, não é isso que eu estou dizendo, você não deve seguir uma religião. Eu não quero que você seja um religioso, que é um cumpridor de rituais, não é isso que você tem que ser. Isso não faz você crescer. Na verdade, isso vai te escravizar. E não é isso que você deve viver. O cristianismo, ele tem na sua essência o relacionamento. Se você se diz cristão e você não se relaciona com as pessoas, você não é um cristão. Você não vive o cristianismo. Você pode até ter aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas existe apenas uma maneira de viver o cristianismo: é se relacionar com pessoas. A igreja não é esse espaço físico agradável, tem um ar-condicionado, tem parede, tem som, tem iluminação. Isso não é igreja. Isso aqui é o salão, o lugar onde nós nos reunimos. Mas a igreja está aqui sentada. Se vocês não estivessem aqui dentro, as cadeiras vazias, esse lugar nada mais é do que um barracão. Arrumado, mas é um barracão. Não é uma igreja. A igreja são vocês.
E ela só se torna igreja quando vocês se reúnem. Porque se vocês estiverem individualmente, separados, cada um na sua casa, não é igreja também. Nós temos como nome na nossa igreja, Comunhão Cristã Aba. Por que comunhão? Por que não é igreja da Aba, igreja Aba? Porque comunhão pressupõe que nós, como corpo, como parte do corpo de Cristo, nós nos reunimos. Nós estamos juntos, nós lutamos juntos, vencemos juntos, passamos por dificuldades juntos. Nós temos relacionamentos. Tanto temos relacionamentos que a principal base da nossa igreja é o grupo familiar. É a reunião que acontece semanalmente nas casas. Essa é a nossa estrutura. É isso que nos fortalece. O que nós fazemos no domingo é para que todos nós estejamos juntos e possamos celebrar a Deus juntos. Então aqui é uma celebração, também é importante, para que nós possamos ter comunhão com outras pessoas de outros grupos. Mas o lado forte da igreja, além da celebração, é o grupo familiar. Nós somos uma igreja de relacionamento. Somos uma igreja que se relaciona. E o relacionamento pressupõe que você vai conviver. E conviver nem sempre é agradável. Às vezes a pessoa vai olhar para você e vai fazer uma brincadeira, que para ela parece uma brincadeira inocente, mas para você pode ser ofensiva. A pessoa às vezes vai ter uma opinião sobre uma determinada circunstância que você discorda. Mas isso é relacionamento. Agora, se você entra no relacionamento e a sua alma não está alinhada com a palavra de Deus, aí você se magoa, você se ofende, você fica bronqueado, você fica chateado. E a coisa mais degradante que uma pessoa pode fazer é sair de uma igreja por ter brigado com um membro da igreja. E você está dizendo assim: Deus, eu não quero seguir o Senhor naquele lugar, porque lá o Senhor pôs o fulano. Agora você vai estar no céu junto, não vai? E aí, você vai pedir para Deus para não ir para o céu? Qual é a outra alternativa que você tem? Não sobra muitas opções. Então, nós precisamos entender que nós tratamos a nossa alma com Deus no secreto. Mas Deus usa os nossos irmãos para nos fortalecer no relacionamento e nos fazer crescer. Agora, se a sua alma não está bem ajustada no secreto, então você tem dificuldades nos relacionamentos. E então você vai enfrentar lutas com as pessoas. E você vai perder a oportunidade de crescer através da principal forma do cristianismo se expressar, que é o relacionamento. Fira-me o justo, e será isso bênção. E repreenda-me, e será como um óleo sobre a minha cabeça. Olhe a grandiosidade de Davi. Davi era o rei daquela nação. O rei. Você pode pensar assim: o rei, se eu fosse rei e alguém viesse me dar uma dura, o que eu faço? No mínimo mando prender. Porque eu mando, eu sou a autoridade máxima. Eu determino como são as coisas aqui. Agora todos nós, ou pelo menos eu imagino que todos vocês saibam, o que aconteceu ali com Davi em relação a Betseba. Que ele olhou lá a mulher, desejou ela, maquinou a morte do marido e se casou com ela. Ela engravidou e ele se casou. E aí então o profeta Natã entra na sala do trono e repreende a Davi. Aponta o dedo para Davi e aponta o erro de Davi. E aí então Davi entende que aquilo é bênção sobre a vida dele. E ele, como rei, ele teria o poder de mandar matar o profeta Natã. Mas não, pela maturidade que ele tinha, ele entendeu que Deus estava falando com ele. Então abra o seu coração, meu irmão, quando as pessoas forem ministrar a sua vida. Participe de um grupo familiar. Venha ao grupo familiar, frequente o grupo familiar. E mais do que isso, abra o seu coração na reunião. Porque se você não se expor, se você não abrir a sua vida, não colocar as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus problemas para fora, não há oportunidade, não há espaço para que Deus possa tratar. É essa forma que Deus tem para manifestar o poder dele sobre a sua vida. Os relacionamentos são fonte de crescimento. Você pode crescer, você pode se desenvolver
se você abrir a sua vida para Deus e deixar que as pessoas que estão juntamente com você, como corpo, tratando você. Eu fico pensando em relação a isso. Eu trabalho há muitos anos, do ponto de vista profissional, eu tenho envolvimento há muitos anos com a área de saúde. Não tenho nenhuma formação nessa área, mas há mais de 20 anos eu me relaciono com pessoas ligadas à área de saúde, médicos, enfermeiros, profissionais que atuam nesse segmento, farmacêuticos e tal. E eu fico pensando muito, estudei muitas coisas a respeito do corpo humano, e é interessante, porque assim, se eu faço um corte no meu dedo aqui, eu preciso passar por um processo de cicatrização. Tem uma cascata de inflamação, tem todo um processo que acontece ali localmente. Mas existem órgãos nos nossos organismos que eles vão produzir células de defesa para aquele corte. Eles vão produzir células para formar a cicatrização ali. Eles vão preparar o organismo para enfrentar aquele problema. Da mesma forma, uma doença. E muitas vezes é assim no corpo de Cristo. Quando há alguém passando por alguma dificuldade, muitas vezes esse alguém ele não consegue produzir por ele mesmo a solução. Mas a solução ela pode vir por um outro irmão que está ali dentro do corpo. E ele pode produzir algo especial vindo do trono de Deus e ministrar isso para que a cura venha sobre a sua vida. Então nós precisamos entender que abrir os nossos corações é como se você abrisse a sua vida para Deus, falando: Deus, trata a minha vida. Mesmo que seja através do meu irmão, mas trata a minha vida. Mas você precisa estar disposto para isso. E você só vai fazer isso adequadamente se na sua alma você está alinhado, você está centrado, com base na palavra de Deus. E evidentemente que se alguém vier falar com você e falar algo que está fora da palavra de Deus, você está alinhado com a palavra de Deus, você não vai ficar. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ouvir tudo, retende o que é bom. Então ouça. Se aquilo está alinhado com a palavra de Deus, pratique. Se não estiver, não pratique. Essa sempre vai ser a nossa referência, a palavra de Deus. Então, os 2 pontos que eu trouxe aqui a respeito de maturidade. Primeiro, você deve conhecer a você mesmo. E o segundo, para que você cresça, você tem que se relacionar com outras pessoas. E o terceiro aspecto e último que eu gostaria de tratar com você, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17, um dos textos bíblicos mais impressionantes que eu acho que existe na palavra de Deus. Se você nunca leu, ou se você já leu rapidamente, eu vou te sugerir, leia hoje à noite esse capítulo 17 de João. Saiba que Jesus Cristo fez uma oração, pouco antes dele ser morto, por você. E aí está a descrição dessa oração. Jesus orou a respeito da sua vida. E aí tem uma série de palavras que estão diretamente relacionadas com você. Quero ler apenas o versículo 3. Veja como esse texto é interessante. Ele diz assim: Jesus está orando e ele fala a Deus assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui, Jesus está fazendo uma oração pelos seus discípulos, e ele fala a respeito da vida eterna. O versículo anterior ali, ele fala que Deus deu autoridade para Jesus, para que Jesus conceda à humanidade a vida eterna. O próprio Jesus afirma isso. Se você ler o versículo 2, é isso que está dizendo lá. E aí Jesus fala assim: e a vida eterna é. Eu adoro quando a Bíblia tem uma definição de algo, porque muitas vezes nós temos dúvidas, muitas vezes nós ficamos pensando: o que é a vida eterna? Para onde eu vou quando eu morrer? O que vai acontecer quando Jesus voltar? Nós temos muitas perguntas nesse sentido. Aliás, existem 3 grandes perguntas da humanidade, e se você estudar um pouco de filosofia, você vai ver que todos os grandes filósofos da humanidade tentaram responder essas 3 perguntas. Mas o cristianismo, através de Jesus Cristo, nós temos essa resposta, que é: da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Essas 3 perguntas, muitas religiões tentaram responder, muitos filósofos tentaram responder, mas Jesus Cristo, a palavra de Deus te diz da onde você veio,
qual é o propósito para a sua vida, qual é o propósito para que você esteja aqui e para onde você vai. E Jesus, ele traz uma definição, ele fala: a vida eterna é, ou aqui no texto, nessa versão, ele diz: esta é a vida eterna. E qual é a palavra que ele usa aí? Que te conheçam a ti, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Meu irmão, crescer faz parte do crescimento do cristão, ele ter uma vida de olhar para dentro dele mesmo, se relacionar com os demais irmãos e ter um relacionamento com Deus ao ponto dele conhecer a Deus. E é esse o ponto principal com relação à vida eterna. A vida eterna é conhecer e se relacionar com Deus. Como que você conhece uma pessoa? Hoje é dia 5. Daqui 6 dias, vão fazer 22 anos que eu estou casado com a Andréia. Nós temos aí quase 24 anos de relacionamento, aproximadamente isso. Nós nos conhecemos. Eu posso dizer que eu conheço a Andréia. Posso dizer que nós nos conhecemos, que ela me conhece também. Mas posso dizer para você que eu conheço todos os pensamentos que passam na cabeça dela? Não. Não tem como. 22, vamos colocar 24 anos juntos, convivendo. Mesmo assim, eu não posso dizer que eu conheço 100%. Mesmo assim, tem situações pelas quais nós não passamos juntos. E talvez ao passar por uma situação diferente, ela tem uma reação que eu nem imaginava que ela teria. Então, o que eu quero dizer com isso para você? Como você quer conhecer a Deus sem se relacionar com Ele? Ou, eu deveria mudar a pergunta, existe alguma outra forma de conhecer a Deus sem você se relacionar com Ele? Não tem como. E como você se relaciona com Deus? Dedicando um tempo de oração e lendo a palavra de Deus. Não existe outra forma. E ao conviver com seus irmãos, você vai ver a expressão do amor de Deus sobre a sua vida, sobre você. Então, meu irmão, tenha isso na sua mente. Esse é o ano do grande eu sou. Esse é o ano do grande eu sou. Acho que isso, às vezes, fica aqui no telão. Nós temos aqui na Comunhão Cristã Aba, como um modelo de trabalho, um modelo de agir. Todos os anos nós definimos um tema. O ano passado era o ano do jubileu. Esse ano é o ano do grande eu sou. Eu sei que para você aí fica um pouco mais difícil, mas esse desenho que tem em cima são formas como Deus é chamado, é conhecido, é visto. E existem aqui várias maneiras, várias formas como nós podemos ver a Deus. Se Jesus ele disse que a vida eterna é conhecer a Deus, saiba que você vai viver eternamente e mesmo assim não vai conhecê-lo completamente, porque existem muitas facetas de Deus. Então, o conhecer a Deus vai demandar um tempo de relacionamento. Se eu, há 24 anos, me relaciono com a Andréia, não posso dizer que conheço ela 100%, que eu sei quais seriam as reações dela em todas as circunstâncias possíveis e imagináveis, eu preciso dedicar um tempo para conhecer a Deus. Certamente, ao longo desses 22, 24 anos junto com ela, eu não sei se eu dediquei o mesmo tempo para Deus. Então, como que eu posso dizer que eu conheço verdadeiramente a Deus? Então, a vida eterna, meu irmão, é se relacionar com Deus. E é isso que nós precisamos entender. Se você entender esses 3 passos, você para de ser um cristão criança, levado para todos os lados por ventos de doutrinas. Pessoas de vez em quando vêm e falam assim: olha, para você ser abençoado financeiramente, você tem que ofertar no mínimo R$1.000 na minha igreja. Para você ser abençoado com um apartamento, com isso, com um desejo que você tem, você precisa fazer aquilo. Para você ir para o céu, você tem que fazer aquilo outro. Jogue fora essa religião. Isso não é cristianismo. Entenda isso. A religião, o conceito de religião é você, ser humano, fazer algo para uma divindade, para que essa divindade não faça algo contra você. Isso é o conceito de religião. É você falar assim: não, eu preciso orar somente ajoelhado, porque senão Deus não vai se agradar de mim.
eu não serei reverente. Então aquele coitado que está doente lá no hospital, numa cama, não pode orar. Ou alguém que porventura em um acidente perdeu as pernas, também não pode orar. Nós precisamos quebrar a religiosidade que há em nossas vidas e entender que o relacionamento com Deus, ele é muito mais ligado a relacionamento do que a cumprir tarefas. Nós temos cristãos que são cumpridores de tarefas. Eles pegam uma lista de coisas que eles têm que fazer para poder cumprir, para poder dizer, olha, agora Deus vai se agradar de mim, porque agora eu cumpri a listinha de tarefas. Parece criança. Nós não somos assim. Nós temos que crescer, avançar, amadurecer. E esse ano é o ano do grande eu sou. Agora, como você vai conhecer o grande eu sou, se na sua alma você está cheio de lutas e de problemas, e você não consegue vencê-las? Como você vai conhecer o grande eu sou, se no relacionamento com seus irmãos você tem um monte de restrições? E se você encontra um irmãozinho da igreja na rua, você muda de lado para não encontrar com ele, não cruzar com ele? Como você vai conhecer o grande eu sou, se você não quer abrir mão das suas lutas e colocar diante de Deus? Maturidade. Esse ano eu tenho no meu coração uma convicção que ele vai ser um ano em que nós vamos crescer. Que nós vamos crescer. Vamos crescer em número de pessoas, mas principalmente vamos crescer em maturidade, como cristãos. Vamos fortalecer as nossas vidas, vamos parar de ser vítimas das situações, vamos ser solucionadores de problemas. Nós vamos levar a solução às pessoas. Pessoas virão buscar a solução em você. Mas você precisa saber quem você é, para que você possa entregar a solução às pessoas. Se alguém vem com um problema para você, você vai ter uma palavra. Não a sua palavra, vai ter a palavra de Deus no seu coração para ministrar a essa pessoa. E não sentar na beira do meio-fio e chorar junto com ela, se lamentando pelos problemas. Não. Você é a solução desse mundo. Você é a luz do mundo. A luz está em você. Mas você tem que crer nisso. E você vai conhecer o grande eu sou. E quanto mais você conhecer o grande eu sou, mais o poder de Deus vai se manifestar através da sua vida. A igreja tem muitas ferramentas para você crescer. Eu citei aqui o grupo familiar. Nós passamos aqui no vídeo a divulgação da FATEM. O Mauro falou sobre a FATEM aqui. Nós temos muitas formas para que você possa crescer. Venha para a FATEM, venha, faça uma aula experimental. Traga alguém junto. Busque conhecimento. Leia a palavra de Deus. Busque se fortalecer e entender. Deixa eu falar uma coisa para você a respeito de um pensamento que eu tenho sobre o ensino. O propósito do ensino, ele não é encher a mente da pessoa. O propósito do ensino é abrir a maneira como você pensa, para que você conheça a Deus. Se o ensino que você recebe, ele faz com que você fique pensando de uma forma fechada, ele não é um ensino que vem do trono de Deus. Quer ver? Leia comigo, abra comigo, Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim, portanto, deixa eu ver se ele vai colocar aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo assim, para você aprender, você precisa mudar a forma de pensar. E você só muda a forma de pensar se você entender que o ensino cristão, o ensino bíblico que vem do trono de Deus, ele faz você abrir a sua forma de pensar e não fechar a sua forma de pensar. Então o propósito do ensino não é encher a sua mente de coisas, mas sim abrir a sua forma de pensar e fazer com que você veja quem verdadeiramente é Deus. Esse é o propósito do ensino. E é isso que nós
ministramos, é isso que nós almejamos, é isso que nós buscamos como escola, aqui na FATEM, de trazer para as pessoas uma maneira diferente de ver a presença de Deus, de buscar a presença de Deus, de ter um relacionamento com Deus. A FATEM, ela não existe para te dar um diploma. O papel, ele é o menos importante de tudo. O papel na parede não resolve nenhum dos seus problemas. Se eu pudesse pegar meu diploma da FATEM, colocar ele no meu peito e ir andando para resolver meus problemas, ia ser muito fácil. Mas o que muda? O que muda são os ensinos, o ensinamento. O ensinamento vai fazer você abrir a sua mente para entender quem é Deus. Por isso que a igreja oferece essas ferramentas, os departamentos. Os nossos filhos estão sendo ministrados aqui ao lado, a respeito da palavra de Deus. Eles estão sendo ensinados, porque nós sabemos que ensinar é importante. Todas as atividades que nós fazemos na igreja têm um propósito espiritual. Participe das atividades da igreja. Todas essas formas, todas essas oportunidades são formas de você crescer, de você se edificar, de você se fortalecer. Então o crescimento vem a partir do momento em que você olha para você mesmo. Preciso terminar aqui, estou falando há 50 minutos. O crescimento vem a partir do momento em que você abre o seu coração para você mesmo. E você vai para o seu secreto e rasga o seu coração diante de Deus. E usa o remédio da palavra de Deus para tratar a sua vida. Começa aí o seu crescimento. Esses serão os seus primeiros passos. E aí ele continua no momento em que você se relaciona com as pessoas. E você é ministrado pelas pessoas. Você fez isso na sua vida. Em algum momento você abriu o seu coração para alguém que veio e falou do amor de Deus e você aceitou Jesus Cristo através de alguém falando do amor de Deus. Você já experimentou isso? O que eu estou dizendo é que você deve fazer isso, ampliar essa atitude, ampliar esse comportamento. E aí o terceiro passo que eu coloquei aqui para você, terceira atitude ou ação que você tem que adotar é buscar se relacionar com Deus. Porque a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é se relacionar com Deus. Então, não espere você morrer para tentar se relacionar com Ele. Não espere as coisas acabarem por aqui. Você tem a oportunidade de fazer isso já, hoje, e buscar a presença de Deus. Amém?